Muitas fake news em várias redes sociais, falando que esse governo era a favor de aborto, que tinha mudado a lei. Então, nós procuramos a OAB e graças também ao presidente da OAB, o doutor Leandro Contro, ele nos indicou a doutora Letícia Gomes Nogueira, que é criminalista, né, para falar a respeito desse assunto. Letícia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e é um prazer recebê-la. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, é sempre muito bom esclarecer esses temas e é um tema que ele é muito particular para mim, é um tema que eu gosto muito de tratar também. Certo, então vamos lá. Lula, assim que entrou, ele legalizou o aborto? Não, ele não legalizou o aborto e pessoalmente eu acredito que seja muito difícil o próprio Lula, como chefe do Poder Executivo, legalizar de forma tão fácil uma questão tão sensível quanto o aborto. Então isso é fake news. É fake news, totalmente. O que aconteceu então que gerou esse zum? Existe um misticismo no Brasil muito grande referente à questão do aborto. É muito comum as pessoas debaterem sobre o aborto e acreditarem que elas vão dormir em um dia e acordar no outro dia com o aborto totalmente legalizado. A verdade é que o aborto ele ainda é tratado como um assunto tratado como crime no Brasil, tanto para a mulher que pratica o aborto, quanto para o profissional ou para a pessoa que vai praticar esse aborto para ela, seja com ou sem consentimento dela. Isso quer dizer que se tiver uma clínica clandestina fazendo o aborto, essa clínica também é autuada? Essa clínica, o profissional, o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde que tiver, sim. E é muito comum até a gente passar do profissional de saúde, por exemplo. Existem casos de companheiros, maridos, enfim, que oferecem pílulas abortivas com ou sem o consentimento da gestante, para poder justamente o aborto acontecer. Então, essas pessoas também são punidas por isso. Certo. E com a mulher, o que acontece? A mulher, ela também vai ser punida quando o caso do aborto, se ela praticou ou se ela foi praticado nela o aborto com o consentimento dela, em todos os casos é pena de prisão mesmo. Tem alguns casos, no caso dela, é uma pena de detenção de 1 a 3 anos, e no caso da pessoa, geralmente, que pratica o aborto, geralmente é reclusão. Bom, então o que mudou? O que o Lula fez que mudou e que gerou tudo isso? Em 2020, o então presidente Jair Bolsonaro entrou num consenso de Genebra, que é um acordo internacional de alguns países, de orientação extremamente conservadora, por exemplo, a Arábia Saudita, o Egito, a Hungria estão presentes nesse acordo. Na época, os Estados Unidos, o então presidente Donald Trump fazia parte, foi ele, inclusive, que encabeçou esse acordo, que limitava os direitos reprodutivos e sexuais femininos. Eles garantiam alguns direitos reprodutivos, mas diziam que o aborto não era uma opção. Então, se tratava de, internacionalmente, uma proibição desses países em avançar qualquer debate, qualquer discussão do aborto em relação à legalização ou à descriminalização que fosse. Qual que é a diferença entre legalização e descriminalização? Quando nós falamos em legalizar alguma coisa, nós falamos em regulamentar, em permitir. Tem coisas que nós não permitimos no Brasil, mas que não são crime, por exemplo. Quando nós falamos em criminalizar, nós estamos falando realmente de punir de forma criminal uma pessoa. No caso do aborto, especificamente, nós estamos falando de colocar uma mulher dentro da cadeia por ter abortado, seja lá qual for o motivo dela, que levou a isso. Bom, mas sempre foi crime o aborto aqui no Brasil. O fato dele entrar, o Bolsonaro ter entrado nesse grupo, mudou o quê? Então, nós temos só 3 casos em que o aborto é permitido no país, que é quando a gestante está em risco de vida, quando o bebê, o feto, é anencéfalo, e em casos de violência sexual, em que a gravidez resulta de uma violência sexual. O que existe de discussão? Existem algumas discussões que ainda estão no Supremo Tribunal Federal, que já tem alguns anos que está sendo debatido, que está sendo discutido, de uma possibilidade de ampliação do tempo, que é, no caso, a ADPF 442, que é a descriminalização do aborto até o 1º trimestre de gestação. Hoje a gente só é permitido até a 20ª semana de gestação, ou a 22ª semana de gestação, se o feto pesar até 500 gramas. E ainda depende muito do protocolo hospitalar, do local. Aquele caso, por exemplo, da menina de 11 anos que engravidou de um estupro de um familiar, ela não conseguiu abortar na época porque o hospital que forneceria esse procedimento, ela estava com 22 semanas e 2 dias.
e mesmo o bebê, o feto pesando 500 gramas, ela não pôde abortar. Então, teve uma... Ela teve esse bebê? Não, ela conseguiu o aborto depois de ação judicial, de todo o movimento, ela conseguiu fazer. Que não seria, que não conseguiria avançar, por exemplo, é essa desburocratização, essa regulamentação desses casos que já são permitidos no Brasil para facilitar o acesso dessas mulheres, e também os casos de ampliação para o primeiro semestre. Então, todo esse debate que lá em 2017 começou, que houve uma audiência pública, que o STF ouviu muita gente, então ouviu especialistas, ouviu a comunidade médica, ouviu sociólogos, ouviu militantes, ouviu entidades religiosas. Aquela discussão que começou lá em 2017 acabou, ela não teria como andar. Então, quando o Bolsonaro entrou nesse consenso, é praticamente como se qualquer debate que existisse não pudesse mais ser levado para frente. Bom, enfim, então ele colocou uma pedra em cima dos debates sobre o aborto. Sim. E agora, com a entrada de Lula, aconteceu o quê? Com a entrada do Lula, ele mesmo já se posicionou contra o aborto de forma pública na mídia, mas ele falou que ele realmente entende o aborto como uma questão de saúde pública. Então, não é uma questão em que a opinião dele como pessoa, uma opinião pessoal prevaleceria. Seria uma questão um pouco mais técnica que o governo vai tratar. O Lula entrou, a nova ministra, com o auxílio de toda a equipe do Ministério da Saúde e tudo mais, o Lula saiu do consenso de Genebra, fez uma retificação desse acordo. Então ele falou, o país está pensando de uma forma diferente, assim como os Estados Unidos já saiu logo com a eleição do Joe Biden, pensaram diferente, saíram desse consenso. Inclusive era um consenso muito questionado pela própria ONU. Quando saiu, houve a revogação de uma portaria do Ministério da Saúde, que foi editada, se eu não me engano, em 2020, em que obrigava a mulher vítima de estupro a relatar esse estupro. Então, ela teria que fazer todo o relato do que aconteceu no estupro. Ela teria que oferecer condições de identificação do estuprador ou dos estupradores. Ela teria que trazer provas desse estupro, ser investigado esse caso, quando ela fosse atendida por um médico, para poder realizar, de fato, esse procedimento. E aí foi revogado isso, porque realmente o governo entende que não existe essa necessidade de investigação, porque é uma escolha da vítima denunciar ou não o que aconteceu. Porque quando uma pessoa sofre um estupro, é muito comum levar muito tempo para acontecer uma denúncia, realmente, de fato, porque é uma questão muito sensível. A mulher, ela vai, no que geralmente a maior parte dos casos são com mulheres, ela vai ter que relatar tudo o que aconteceu, então ela vai viver de novo aquela experiência várias e várias e várias vezes. Ela vai ter que ser submetida a diversos tipos de exame, ela vai ter que ser submetida a diversos tipos de procedimentos extremamente invasivos, que requer muito uma preparação psicológica. É muito comum a gente ouvir casos de estupro coletivo que vão ser narrados anos depois, porque as vítimas realmente não tinham coragem. Isso piora, por exemplo, em cidades muito pequenas, quando a vítima é muito conhecida, ou quando o agressor é muito conhecido, tem muita fama. Agora eu consegui captar uma outra questão. Por exemplo, a mulher, ela foi estuprada por 3 pessoas. E ela está com vergonha de dizer isso. Ela engravidou. E ela está com vergonha. Ela não quer ter esse filho. Ela tem o direito. Só que se ela for falar em aborto, ela vai ter que ir na polícia, vai ter que denunciar, vai ter que falar quem foi. Isso pode vir à tona, vai virar um processo. Até essa permissão acontecer, a mulher está quase na hora de ter o filho. E fora que, assim, é muito comum crimes de estupro não terem provas muito palpáveis. Então, seria um caso, por exemplo, da mulher ser investigada, mesmo ela tendo falado a verdade, por um crime de aborto. Se ela não conseguir provar que esse estupro aconteceu, por exemplo, é um caso em que não se conseguiu provar pelos exames de EML que houve uma força, que realmente a conjunção carnal foi contra a vontade dela, essa mulher, ela vai ser investigada por um crime de aborto. E o crime de aborto é julgado pelo tribunal do júri, é algo muito grave, muito grave. Então, é uma coisa que ainda coloca em risco a liberdade, além da autonomia da mulher, essa questão dela se preservar moralmente, coloca em risco também a liberdade dela. Não, e uma outra questão importante, que inclusive o presidente falou a respeito disso, quando ele deu uma entrevista para a CNN dizendo que ele era contra o aborto, ele dizia sobre as mulheres pobres que acabam fazendo o aborto clandestino e muitas acabam morrendo. Por quê?
Se essa mulher pedir oficialmente, é isso que você falou, ela vai ter que passar por todo aquele trâmite, todo mundo vai ficar sabendo, entre aspas, todo mundo, né? Todo mundo vai ficar sabendo, passa por todo aquele constrangimento. Então, o que ela faz? Ela vai numa clínica que não pode fazer isso, uma clínica clandestina, e aí ela faz o aborto, ou ela faz em casa, ou um vizinho meu fez, ou uma amiga minha fez, então ela vai lá e faz de qualquer jeito, morre. Enfim, e o que ele dizia era isso, né? Que a madame, ela pode ir para Paris, ela pode ir para Genebra, na Suíça, onde é autorizado, vai lá e faz e beleza, e a pobre? Exato. Né? Exato. Então foi esse o comentário. Nessa questão, o Lula ele falou de uma forma muito acessível, mas eu ainda posso transformar esse argumento dele de uma outra forma. O aborto, ele acontece, ele é um fato. As pessoas praticam aborto sendo crime ou não. Isso é muito verdade. Os índices de aborto são altíssimos no Brasil. E os índices das mortes e das lesões que ocorrem com mulheres que praticam abortos clandestinos é ainda maior. E ainda maior com mulheres que são muito pobres. Então, a questão da permissão do aborto... e quando eu falo permissão, eu estou falando da descriminalização, não da legalização, evitar que essas mulheres, nesse estado de desespero, porque o aborto ele não é um procedimento fácil. Quando uma mulher relata que ela foi estuprada ou que ela precisa fazer esse aborto por qualquer outra questão que seja permitida por lei, ela passa por um atendimento de uma equipe multidisciplinar. Então, não é uma questão fácil, mesmo quando a mulher está decidida a tomar essa decisão. Então, quando uma mulher está nesse estado de desespero, que ela decide praticar um aborto clandestino, e a gente já viu casos em que mulheres utilizam cabides, se jogam de alturas absurdas, tomam medicamentos extremamente nocivos, usam chás, enfim, são casos absurdos. A gente evita que essas mulheres morram. É essa a questão, quando a gente fala de uma legalização nesse caso e de uma descriminalização, a gente evita que mulheres sejam presas por terem feito isso.